E agora no programa, a nossa equipe foi atrás da empresa, que é a principal suspeita pelo mau cheiro que incomoda os maringaenses. Veja na reportagem de Erickson Rezende e Edilson Marques. A pá carregadeira que faz a movimentação dos montes de compostagem estava parada. A Maringá Orgânicos, que fica na área rural da cidade, perto do rio Pirapó, foi embargada na quarta-feira por suspeita de irregularidades no funcionamento, que estaria causando mau cheiro que incomoda principalmente os moradores dos bairros das regiões Norte e Noroeste. Eu conversei com o dono da Maringá Orgânicos, Rodrigo Fernandes, que preferiu não gravar a entrevista. Ele disse que está levantando informações sobre os motivos que levaram a Secretaria de Meio Ambiente de Maringá a fazer o embargo da empresa. Adiantou que causou estranheza essa ação da administração pública, porque estaria cumprindo todas as normas ambientais, tanto que tem as licenças de funcionamento. Só depois que ele tomar pé da situação, vai se pronunciar. Rodrigo Fernandes explicou que a empresa recebe resíduos de frigoríficos, indústrias de alimentos e de grãos. Esse material passa por decomposição até se tornar adubo orgânico. O dono ainda refuta as informações de que estaria operando com resíduos acima da capacidade autorizada. A prefeitura determinou a suspensão por 15 dias do recebimento de dejetos e a remoção de materiais que estariam em local impróprio. Outra exigência é providenciar o plantio de árvores em volta da empresa para formar uma cortina verde. Está sendo embargado nesse momento o recebimento de materiais novos e da área onde está sendo utilizado, do terreno, onde não tem uma cortina de proteção uma cortina de vegetais, né, de proteção, daquela área ser retirada ali o material daquela área específica. Os moradores que mais sofrem as consequências do mau cheiro, resultado do processo de compostagem dos resíduos, são os dos condomínios próximos à empresa. Há dias que o cheiro é bem forte, dá um pouco de náusea, dá até um pouco de dor de cabeça na minha esposa. É realmente meio desagradável. Incomoda tanto que dá náuseas, dá mal-estar na gente. E minhas filhas que não moram aqui chegaram e estão estranhando bastante esse mau cheiro. O síndico deste residencial, que fica a 8 quilômetros da Maringá Orgânicos, diz que o cheiro ficou ainda mais insuportável nos últimos 5 meses. Fizemos reclamação no mês de junho ou julho do ano passado, juntamente com o jurídico da Sanches Tripolone. Nós fizemos o condomínio Alphaville. Fizemos em conjunto uma reclamação para o vereador da pasta de meio ambiente e ele então já tomou conhecimento nessa época. Mesmo com o embargo, nos últimos 2 dias, o odor ainda incomodou os moradores. E às vezes mais de uma vez por dia, porque o cheiro vem assim de uma forma, é só o vento virar para o nosso lado que a coisa fica complicada. O impasse com a Maringá Orgânicos não é de hoje. Em 6 anos, o estabelecimento já passou por investigação e chegou a ser embargado outras vezes. São vários os documentos de ações contra a Maringá Orgânicos. Em 2013, a empresa recebeu a primeira notificação, sendo acusada de processar dejetos humanos de maneira imprópria. Houve um TAC com o município feito em 2013. Segundo informações, esse TAC foi cumprido. De lá para cá, em 2015, o Ministério Público fez uma análise no local, dizendo que realmente não teria mais problema algum. E desde junho para cá, eu tenho recebido várias reclamações. Eu acabei sabendo que vai ser feito um novo TAC com a empresa, a atividade foi embargada. Me parece que a empresa aumentou a sua capacidade, aumentou a sua área naquele local e precisa fazer um novo TAC. TAC significa Termo de Ajustamento de Conduta, nesse caso um compromisso ambiental. O pedido agora é que o Ministério Público instaure um inquérito para a proteção de patrimônio, meio ambiente e da população. O que a gente não pode é deixar as coisas sem resolução, deixar a população sofrendo e não querer ir atrás. Então a gente foi atrás com vários requerimentos aqui, demorou, tivemos resposta contrária e agora, para minha surpresa, né, mas também para a alegria das pessoas da região, foi constatado que ali está isso aí precisando de um novo TAC.
Por telefone, os responsáveis pela Maringá Orgânicos informaram que não vão se pronunciar sobre o assunto porque foram pegos de surpresa pela notificação. Além disso, vão buscar mais informações, já que os problemas, segundo eles, para o embargo, não foram detalhados. De qualquer forma, neste momento, a empresa está fechada. Bom, sobre esse caso do mau cheiro, nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Nádia Lopes. Ela está ao lado do secretário de Meio Ambiente, Ederlei Alcamin. Boa tarde, Nádia. Eu gostaria de saber do secretário o que ele tem a dizer sobre esse posicionamento que o proprietário da empresa passou para o repórter Erickson Rezende, de que a empresa tem as devidas licenças e que não tem irregularidades. Que irregularidades foram essas encontradas pela SEMA? Ok, Eduardo Santos, boa tarde para você, para o pessoal que está acompanhando o Tribuna da Massa. Eu estou aqui com o secretário. Secretário, boa tarde. Quais foram as irregularidades que a Prefeitura encontrou lá na empresa? Olha, o que nós encontramos foi um aumento da atividade da empresa, né? Aumentou a sua capacidade de receber e também falta de mitigação, né, do odor. Então, uma barreira de vegetal que deveria existir, não existe mais. O aumento do recebimento, né? E as denúncias que nós recebemos no 156, que foi que nos levou a essa situação atual. A empresa já foi notificada pela Prefeitura? Isso, a notificação, na verdade, é para parar os recebimentos. Não é para parar a atividade da empresa. A empresa tem produto lá, ela está trabalhando com aqueles produtos que estão lá dentro. Parou os novos recebimentos, até que ela volte na condição de receber novos resíduos. Qual que é o prazo para que esta empresa esteja se adequando ao que permite a lei? O embargo é de 15 dias, né? Mas nós estamos conversando com a empresa, ela recebeu todo o processo nosso. E ela vai propor aí um termo de ajuste de conduta, provavelmente, para que a gente volte, então, a monitorar o empreendimento para que libere a atividade da empresa de receber novos resíduos. Mas os resíduos que estão lá, ela está trabalhando normalmente. Se a empresa não se adequar, existe uma multa? Aí sim, né? Se houver um descumprimento do desembargo, né? Então aí ela pode ser multada, mas essa multa a gente espera que não vá acontecer, porque a empresa ela já entrou em contato conosco e vai fazer todas as mitigações no local. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com vocês. Pode, a Secretaria está recebendo todos os telefonemas, né? A própria população, que foi a grande fiscal dessa ação toda. Só em janeiro nós recebemos 80 denúncias, no início de janeiro. Esse processo já vem há 2 meses, uma investigação da nossa parte, né, em relação a esse problema. Então não é só essa empresa, né? Essa é a que mais estava impactando, mas nós temos outros impactos aqui na cidade também. Ok, Eduardo, tem uma pergunta para fazer para o secretário? Com relação às outras empresas, as empresas de Alto Fossa, que também foram notificadas pela Prefeitura, o que elas estariam fazendo? Qual foi a medida que foi tomada para com essas empresas? Ele quer saber quais foram as medidas tomadas para solucionar estes problemas. A medida agora foi o embargo do recebimento de novos produtos pela empresa. Quem vai se adequar é a empresa, é ela que vai ter que tomar as medidas. Primeiro, né, ver na licença aquilo que ela é permitido ela receber e ela se adequar dentro da licença ambiental. Fomos também ao IAP, hoje protocolamos todo o processo do município, porque essa empresa ela é licenciada pelo órgão ambiental estadual. A Secretaria do Meio Ambiente fez uma fiscalização e apontou as irregularidades, mas o órgão competente aí para determinar as medidas para a empresa é o IAP. E as irregularidades das empresas de autofossas? As autofossas, durante o processo de reclamação dos odores na cidade, nós estivemos no mínimo em 20 autofossas. Nós encontramos ali algumas irregularidades, mas a nível documental. Elas não têm, por exemplo, uma licença ambiental municipal. Já estão notificadas para entrar com a licença. Entrando com a licença, nós vamos fiscalizar todas elas para
talvez aí encontrar algum tipo de irregularidade ou de atividade fora do padrão, né? Na verdade, não é uma irregularidade que gere uma multa, mas às vezes está tendo uma atividade fora do padrão da licença e isso está causando dano ao meio ambiente e às pessoas. Ok, secretário Eduardo, mais uma pergunta aí do estúdio? Muito obrigado, Nádia, pela sua participação. Agradece também o secretário, parabeniza ele pelo trabalho que ele com a sua equipe fez aí de investigação, que conseguiram dar uma resposta para o povo. O que a gente aguarda agora é que essas empresas se ajustem a essas condutas. Bom, enfim, estamos longe ainda de chegar a um final com relação a essa história sobre o mau cheiro. Pelo que a nossa equipe investigou, desde 2012 já existe um histórico de desentendimento dessa empresa Maringá Orgânico com outros órgãos públicos, inclusive o Ministério Público, que em 2015 teve que notificar a empresa, foi feito na época um compromisso de ajuste de conduta devido à maneira com a qual a empresa estava atuando, que estava aí também contribuindo para o mau cheiro, e agora no final de 2018, início de 2019, esse problema surgiu novamente. A empresa, ela diz que tem autorização do IAP para atuar, inclusive tem alvará. Isso é verdade, é fato. Porém, essa autorização do IAP, ela foi dada baseada no serviço feito numa determinada estrutura, um determinado espaço. O que a prefeitura descobriu é que a empresa ampliou as atividades, aumentou esse espaço de atuação e de trabalho e sem tomar medidas adequadas para evitar que o odor do serviço deles ali se espalhasse por toda a nossa região. Então, esse é o ponto que foi identificado pela SEMA nessa investigação e que está sendo questionado. A empresa disse novamente que vai se adequar o que for imposto, mas que está fazendo um levantamento por conta própria para tentar identificar o que é que está acontecendo. Eu não acredito que o pessoal da empresa não sabia o que estava acontecendo, né, gente? Já faz quantos meses que o maringaense está reclamando do mau cheiro? Ninguém que faz parte da direção da empresa ou que trabalha lá viu o povo reclamando e não tiveram aí a ideia assim de, será que não é a gente que está causando esse mau cheiro? Gente, nós estamos falando aí de uma empresa a qual é comandada por uma pessoa, faz parte de uma família muito tradicional aqui de Maringá. A família não tem culpa do que não está acontecendo, por isso nós não vamos citar o nome de família. Agora, gente, não é a primeira vez que acontece isso, não é a primeira vez que vocês causam esse desconforto para com o povo de Maringá. Nós estamos falando aqui de pessoas sérias, a gente sabe disso, mas que não pode ter esse tipo de comportamento. Vocês têm que faturar o dinheiro de vocês, tem que evoluir a empresa, tem que aumentar a potência de produção, mas de uma maneira que não incomode o povo. Tá? Na hora de botar a conta no lápis, não tem que pensar só em cifras, tem que pensar também na questão do respeito para com a empresa e para com o povo maringaense. Isso vale para todas as empresas do ramo. Um dos problemas ali que foram identificados, a demora do tempo do transporte dos resíduos para serem manipulados ali. Por exemplo, os abatedouros vão lá e fazem o abate dos animais hoje. A SEMA identificou que só 3 dias depois que os restos mortais dos animais são encaminhados para lá. Quer dizer, se o bicho é morto hoje, dali 3 dias não está fedendo mais. Se a empresa investisse em agilidade e no mesmo dia que foi abatido o animal já fizesse o encaminhamento, é óbvio que o mau cheiro seria menor, não é mesmo? Então, o que acontece? Tem maneira de investir para que o problema não se agrave da maneira que se agravou. Então é possível sim ter uma solução. Vamos acreditar nessa empresa, também aguardar o seu pronunciamento oficial, porque ainda não toparam da entrevista. E o IAP também tem que ficar de olho, tem que também entrar nessa parada. Infelizmente a gente sabe que o IAP não tem efetivo, não tem estrutura para fiscalizar da maneira que devia, mas diante de uma situação dessa que envolve milhares de pessoas, milhares de cidadãos, não só de Maringá, mas de toda a região, enfim, já fizeram uma visita lá para a empresa também, pessoal do IAP?